Acabamos de chegar em Noronha, um dos lugares mais desejados, misteriosos, isolados e distantes que você pode chegar no Brasil. Claro que com o aeroporto, muita dessa magia desaparece. Não é assim mais tão isolada na prática. Se você desconsiderar o custo de vir até aqui ou trazer algo para essa pequena ilha a centenas de quilômetros do continente. Mas a nossa chegada até aqui foi bem mais rica do que só pagar a passagem e encarar a chatice de um aeroporto. Foram milhares de quilômetros na estrada, dormindo na van, tomando banho em postos de gasolina, conhecendo de perto cada trecho do caminho e não a 10 mil pés de altura. E encontramos outros viajantes como nós e usamos somente o vento para fazer as 300 milhas de oceano que separam Recife da ilha. Vendo isso em retrospectiva, mesmo que você seja muito cego para ver as coisas sutis da vida, é impossível que você não reconheça, mesmo que não queira fazer igual, que é um valor diferente em fazer as coisas assim, que a chegada entrega algo mais. A gente vai agora para a terra, pegar um ônibus que tem aqui para ir em algum lugar de algum evento da Refeno, que eu tenho certeza que vai ser fantástico e vai ser a primeira descida minha em Noronha. Que beleza. A luz resolveu deixar a chegada com um tom digno de filmes de fantasia, com cores de uma paleta que parecia ter sido feita por um colorista de Hollywood. Mas era só um celular gravando, sem nenhum filtro. Primeira vez que ponho os pés em Noronha. Que momento, cara. Que energia o lugar tem. Essa ilhazinha com uma vila aqui. Conheci agora mais, né? Mas o que eu conheci aqui é maravilhoso. Caraca. Demais. Apesar de uns 5 aviões por dia chegarem aqui, o porto é o que liga Noronha ao resto do Brasil, com alguns barcos trazendo mercadorias durante a semana. E entrar por aqui é uma sensação muito autêntica. Óbvio que aqui tem uma vida náutica intensa, né? Então tem vários barcos também fora. Claro, então chegaram muitos veleiros, né? Mas tem muitas outras lanchas aqui. Eu sei que tem um barco de vela que faz charter aqui. Achei fantástico, cara. Que faz passeios durante o dia, não sei se dá pra dormir. Mas que coisa legal, né? Um dia eu vou vir com o balanço pra ficar um tempinho gostoso aí, hein? De preferência um tempo de qualidade aí. Não sei quanto é possível, mas queria contar muitas histórias dessa ilha. Merece, merece. Como o tempo é curto, eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder nesses dias. Que maravilha, hein? Melhor transporte impossível. Olha, eu tô vivo. Olá! A ilha principal não é grande, tem 17 km quadrados dos 26 totais do arquipélago. Ilha Bela, por exemplo, tem 346 km quadrados, só para dar uma vaga ideia do tamanho. É 10 vezes menor. A gente está indo agora para o Mirante do Boldró, onde a regata, que foi o motivo de termos vindo até aqui, montou um dos seus muitos eventos. Mais uma festa da Refeno. De cara eu já fui apresentado a um outro lado de Noronha, que é de um certo glamour, um layer colocado por cima da beleza natural da ilha. Esse conforto todo é um contraste maior ainda se comparado com a travessia até aqui, que é maravilhosa, mas não confortável. A cerveja continua de graça, mas para beber a água tem que pagar, então dá para imaginar, né? Mas a gente pegou leve. Estamos com a Dani e o Renato, amigos que vieram no veleiro austral, que vocês já devem ter visto aqui em outros episódios. Na real, essa foi a hora de ver vários outros amigos velejadores. E no outro dia de manhã cedo, encarando uma ressaca moderada, era hora de finalmente explorar a ilha. Eu, a Angie, o Jack e o Ravi, a tripulação do Denise, que era o veleiro que eu estava. Mais de 90 veleiros ancorados na ilha, e cada um deles seguia uma história meio parecida. A ilha tem informações muito características. O tempo inteiro os olhos estão lembrando que você está em Noronha. Como se fosse difícil de lembrar morando nesse condomínio de veleiros flutuando na água mais transparente que eu já vi na vida. Roupas secando ao vento, cheiro de café em cada barco que eu passava. Era como uma pequena vila flutuante. Esse aí é o Fita Azul, cara. Qual que chegou primeiro? Bem primeiro. Que máquina, cara. Passeando pelas vias dessa vila, de bicicleta, vinham os turistas usuais da ilha. Chegando no porto, quando os olhos já se preocupavam mais com a terra, e parecia que nada mais ia aparecer de novo, chegam os outros moradores dessa ilha, que passam aqui de manhã, quase com hora marcada, pertinho dos barcos, sem fazer muito caso com eles. Que recepção, hein? Fala sério. Que recepção.
os lutadores. Seria quase todos os dias assim, até eu ir embora, alguns dias depois. O porto é bem abrigado nessa época do ano, mas lá entre novembro e março, há ondas bem mais complicadas por aqui, bem altas. Olha só a nossa viatura, rapaz. É isso aqui que a gente usava para percorrer a ilha, que massa, legal pra caramba. Um meio de transporte bem comum por aqui é o bug. É selvagem, não tá escrito, mas é. O Jack simplesmente adorou. Daqui a pouco eles param aí e começam a arrumar. Dá a sensação de que você está correndo um GP sem sair dos 40 km por hora. Uma das coisas mais legais dessa tripulação é que parecia uma excursão de final de ano do 2º grau. Podendo dirigir e beber, eu acrescentaria. Claro que não ao mesmo tempo. Não tem lá muitas estradas em Noronha, mas o visual delas é incrível. Tem uma cara de estar em outro país, às vezes. Nossa, que alegria! Acabei de comprar aqui o ingresso pro parque, que é R$179, mas dá acesso durante 10 dias a todos os lugares que dá pra visitar aqui na ilha e tal, né? Então até que é um preço bom e custei aí a manutenção do parque e tal, né? Bacana. Agora a gente tá, agora ganhei aqui esse cartãozinho, que aí eu consigo identificar que eu já paguei e tal, eles conseguem checar. Massa. A gente já começou visitando o sul da ilha, onde tem estradas de terra para chegar nos lugares mais legais. Alguma dúvida do que é muito mais divertido vir aqui nesse bug do que clicar fechado? Oh, Jack, velho! Taca-lhe pau nesse carrinho, Jack! É uma potência! É uma potência! Nossa, que alegria! Então chegamos à primeira praia que vamos visitar aqui em Noronha. De repente, uma paisagem teve o poder de fazer todo mundo ficar meio calado, de mudar totalmente a nossa vibe. Dá uma sacada só no visual. Praia do Leão. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, mas merece o palavrão light. Essa é uma das praias mais remotas da ilha. Não encontrei nenhuma citação a ela em documentos históricos antes do século XX. Às vezes é fácil esquecer como esse lugar é remoto e de difícil acesso, cheia de joias como essa para desvendar. Será que essa pedra aí eles acham que tem um formato de leão? Parece um pouquinho, né? Pra mim parece mais um hipopótamo, mas parece um leão talvez. Talvez seja outra pedra que parece mais. O que vocês acham? Tirem as suas próprias conclusões. Primeira coisa que eu falei, hipopótamo com a cabeça na direita ali, mas uma cachalote também, com a cabeçona assim. E ele é um marinho também, mas eu acho mais... Também. Várias coisas. Saquei, ó, ele é um marinho, cara. Aí parece mesmo, tem a ver. E ao contrário, uma jubarte. Eu falei hipopótamo, a primeira coisa que eu falei, cara. É, que para nadar hoje não está proibido, mas... não está proibido, mas não está propício. Que me dá uma certa rebeldia e vontade de fazer. Essas águas azuis com toques esverdeados são um santuário para tartarugas verdes que põem seus ovos aqui. De carro, você tem que pegar uma trilha leve para chegar até lá embaixo na praia. Dá uma perspectiva muito legal. Mas não são só tartarugas que vivem aqui. Não sei, vamos ver. Não fez muita falta para mim entrar na água. Foi muito mais um momento de contemplação, de encarar o sublime intocado. Caminhar de pés descalços na areia, o barulho do mar, o calor do sol, e de ver cada vida que parece viver do seu jeito, intocada. Isso era especial. O mar é bem agitado por aqui também, mas lá no final achamos um lugar secreto. E que lugar pra ficar aqui, tipo, não dá vontade de sair nunca dessa piscininha aqui. A água perfeita, cara, perfeita, arinha gostosa. Que lugar maravilhoso! Dependendo da maré, há uma piscina natural no final da praia, mas que deu um certo susto uma hora. Ataca eles primeiro, ó. Qualquer coisa ataca eles primeiro ali, ó. Vocês estão de boi de piranha aí, cara. Vocês estão de boi de piranha. Esse cidadão aí entrou na nossa piscina natural. Enquanto estávamos curtindo a água bem tranquilos mais à frente, sem suspeitar de nada. Ele ia entrando, chegando cada vez mais perto. A gente sabe que nessa praia só tem tubarões lixa,
que são tranquilos, não era grande também, não tem um perigo, a gente sabe. É até um presente ver um animal tão incrível quanto esse aqui pertinho. É uma dádiva, eu concordo plenamente com isso. Mas ficar paradinho, sem nenhuma reação enquanto ele chega, já é demais. Pô, pior que o tubarão tava indo lá pro lugar onde a gente tava, cara. Nenhum lugar é seguro, não adianta. Que maluquice. Praia do Leão, legal pra caramba, meu. Agora vamos pra próxima. E agora? Mudou o mapa. A gente toca pra cá, Sem comer. alimentados por um açaí. É. E não vai até aqui, se alimenta e daí cai lá. Vem direto aqui, pum na base do açaizão. E daí voltamos, combustível acabando de açaí ali na pança. Logo antes de acabar, a gente vai chegar aqui no Bate uma rango de picanhota. verdade. Canhota. Eu Daí tenho amassa um rangaço e daí vai curtir uma praia que nem 4 focas, assim. Fechou. 4 morsa. Ficou bacana? Gostei mais. E eu tenho uma terceira opção, caso, né? Nossa. Almoço garantido. Ah, seduziu, hein? Nossa, isso aí agora... Abriu o apetite. Nossa, deu uma fome. Um açaí, picanha. Tem isso aqui. Ah, muito melhor que picanha. Não, eu gostei, só vou comprar um açaí agora ali por via das dúvidas. A estratégia número 1, começando pelo açaí, venceu. Unanimemente, quase. Cuidado com o desdém. Esse aí foi o almoço, cara. Há várias espécies em Noronha, mas a espécie mais frequente nessa época do ano, durante o refeno, é o velejador. Eu já vi vários indivíduos aqui de lugares diferentes, né, comportamentos diferentes, mas é a espécie que está aparecendo bastante, é fácil de observar aqui nas trilhas, bares e outros lugares. Eles andam sempre em grupos, com camisas de tripulação, às vezes algum copo na mão com a esperança de que tenha cerveja de graça nos pontos onde passam, né, que é um comportamento induzido pelos observadores, né, nesse caso a Refeno, que fica dando cerveja de graça para essas espécies. E é fácil de identificar também pelas bolsas estanques, sempre presentes também. Se você estiver por aqui por Noronha, lá por setembro, outubro, é possível que você observe também, sendo um pouco mais raro nos outros meses. Mirante do Sueste. Cara, olha esse lugar, cara. Olha aquela pedra lá, cara. Que momento introspectivo animal, cara. Que coisa linda. Eu contraste porque tem, pô, brincadeira com os amigos, tá ali rolando, mas ao mesmo tempo, olha esses lugares, me dá um negócio no peito, assim, muito especial de ver. Eu falei no outro episódio sobre o conceito de sublime do Kant, né? Que tem coisas que você tem um choque quando vê, assim, e que te encantam, e não é bem beleza. Às vezes é uma impressão de algo tão grandioso, tão maior, assim, que te paralisa, que te coloca numa posição tão inferior ao que você está vendo na natureza, ou se é uma experiência religiosa, ou esse cantinho que é uma mistura. É belo, né? Óbvio que é belo, mas tem algo de sublime que só pela beleza eu acho que não se explica. Que coisa grandiosa, e que isso se mantenha assim, para que muitas pessoas possam ver desse jeito natural aqui, porque precisa ter isso aqui para conseguir pelo menos imaginar o que era e conseguir enxergar o que a gente faz, como a gente transforma os lugares. E essa é uma das funções desse lugar aqui, eu acho, assim, na minha limitada visualização, sabe, de enxergar como o mundo poderia ser também se a gente construir todas as coisas. Tomara que nunca construa nada aqui, cara. É o que eu penso. Legal ter estrutura na cidade e tal, mas tem alguns pontos, assim, que eu acho que tem que ser virgens, assim, sabe? Eu acho. Alguns só, poucos. A gente já pegou todos os outros, praticamente. Uma caverna. Eu vou entrar na caverna. Uau! Caraca!
Tá, se rolar um apocalipse zumbi, esse ia ser o meu cantinho, meu. Essa caverna aqui, ó. Ia vir de veleiro, viver no veleiro enquanto dá, porque tem uma hora que acho que a manutenção do barco também não ia conseguir fazer sem ter, né, sei lá, os suprimentos. Eu ia morar nessa caverna aqui do apocalipse, cara. Olha só, não ia poder tomar banho na praia, porque tem tubarão pra caramba. Mas que lugarzinho, cara. Pena que tem gente que vem aqui e deixa papel higiênico, mas só isso. É fogo, cara. É só o cara descobrir um negócio novo. Que eu achei que ia viver no meu apocalipse zumbi, que eu imagino que exista daqui uns anos. Brincadeira. E aí, os caras já vieram aqui também, ó. Vai ser difícil, ó. Ah, seria fácil. Não, pensa assim, ó. Apocalipse zumbi, tudo acabou, cara. Aí você vive no barco até um certo ponto, que não consegue dar mais manutenção. E faz um puxadinho aqui, ó. Porra, fácil. Parava fácil. Dá pra pescar ali. Não sei se dá pra tomar banho no mar por causa dos tubarão e não vai ter um hospital pra ele se der um problema. O risco aqui é brigado total, hein, cara. O barulho, o som, escuta o som aí dentro, cara. Cara, é um estúdio pronto isso aqui ainda, hein, cara. Você conseguiria até fazer o teu Ó, estúdio. não tem nem... Ó. Reverbera. Bate aí dentro que eu gravo. Som seco. Ó, cara, não tem parede paralela, né? Ah, Muito foda. que genial, né? Brabo. Pronto. Olha só como a região é seca mesmo, cheio de cactos aqui, ó. Caraca, já vi os canhões ali, ó. Uau! Já gostei. Vários canhões aqui, cara. Que massa, bem antigos. Essas são as ruínas do Forte de São Joaquim do Sueste, construído no século XVIII e que protegia a entrada da Praia do Sueste. Não tem o mesmo nível de conservação de outros fortes da ilha e foi abandonado há muito tempo. É incrível como esses canhões deixados aqui no lugar acabam aproximando a nossa experiência, a experiência das pessoas que viveram por aqui há 300 anos. Essa sensação, para mim, é uma vitória em um passeio assim. Aumentar o entendimento do que foi Noronha ajuda também a entender o que a ilha é hoje. Mas o cara, muita pressão, né, cara? Esse motorista depois do tchecão. Não, e é muita potência, né? O cara não tá acostumado com pedal curto ali, ó, tipo... Aqui não? Deixa eu ver. Não, mas tem que ser leve, senão quebra. É uma máquina muito no limite. É. A bruta mais sensível. Homem versus máquina. Obrigado, obrigado. Preparado? Olha a pista, olha a pista. Eu sou bom de... Cara, legal que tá 30 e parece que a gente tá 100. Quando tá 50, meu Deus, é 200 km, olha lá. Agora, Jackers ali tá lá atrás. Modo economia, modo economia. Ah, buzina. É, não botou Não, aqui, ó. Não acredito. Eu fui meio contra o bug, queria caminhar, mas eu acho que agora valeu bem a pena. Não só por visitar mais lugares, mas também porque foi bem divertido. Aqui a gente vai visitar um outro lugar onde realmente ocorreu um problema com tubarões. Praia Sueste, essa aqui infelizmente não pode mergulhar, porque teve um incidente com os tubarões. Antigamente o pessoal mergulhava com os tubarões. Nós tivemos uma menina que infelizmente teve um problema com o braço e tal. E é uma pena, né? Mas é muito linda, muito legal. Esse é o território deles, né? Tipo, a gente tem que tomar muito cuidado e entender como a vida natural funciona e tentar da melhor forma possível agir. Claro que é impossível evitar qualquer caso, né? Assim, senão a gente vive numa bolha, né? Mas o mundo tá aí, a natureza tá aí. Mas onde tem incidências grandes nisso é importante. De vez em quando vem alguma coisa para nos lembrar que a vida natural não é tão, como é que eu vou dizer, boazinha como a gente idealiza. Ela é magnífica, ela é sublime, que eu falei ali, naquele sentido do Kant, né? Mas a gente sempre tem uma visão muito idealizada. É difícil, não só repetitivo, falando quanto as praias são legais aqui, mas é diferente, cara. Quando você observa um objeto, né? Você não observa só aquele objeto, você observa todo o contexto que está na volta, tudo, né? E além de aqui as praias serem as mais lindas do Brasil, né? Muitas das praias mais lindas do Brasil estão aqui, no mínimo. E o contexto de chegar até aqui, de quão isolado esse lugar é, o quão preservado, né? Tá aqui intocado, né? Não 100% intocado não, mas bastante intocado, se é que dá pra dizer isso. Tudo isso torna cada vez mais mágico o lugar, conforme você vai vendo o contexto.
E eu nem fui na praia, que dizem que é a mais bonita do Brasil e uma das mais bonitas do mundo. Alguns dizem que é a mais bonita do mundo. Daqui a pouco eu vou lá, acho que hoje não. No canto da Praia Sueste tem esse pequeno lago, um mangue na verdade. Um cenário que até parece destoar de certa forma do resto da ilha, pelo menos aos meus olhos, que viram um pouco. Que legal esse cantinho aqui, ó. Parece que o acesso não é permitido, é o mangue do Suep, tem uma medição de altura da nível dele aqui. Ah, pena que não dava pra tomar um banho aqui. Parece um lugar, típico lugar que teria jacaré, mas eu acho que não tem jacaré na ilha, não sei. Mas, não, acho que não. Cantou pneu lá, cara. Mas foi na trairagem, cara. Chegou a cheirar a borracha queimada! E a nossa barulhenta viagem de bug pela ilha segue. Pelo que eu entendi, em 2030 eles vão ter que sair da ilha. Só vão poder ter carros elétricos por aqui. Eu entendo e acho justo. Mas até lá dá pra curtir esse rústico charme em formato de meio de transporte. Enquanto dura. É o Vicky. Vai dar saudade, eu acho. Mas tem que aprender a curtir o que cada época nos apresenta. E tem tudo a ver carros elétricos aqui pela ilha. Há muitos pontos de abastecimento aqui, inclusive. Olha o porta-mala recheado de instrumentos de trabalho ali, ó. Esse é o clima da ilha, ó. Estamos chegando na Praia da Conceição para mergulhar. A entrada tem essa cara linda, meio rústica, com galinhas andando por aí, o que é muito legal. Parece uma fazenda. Mas tem uma beleza sofisticada até depois que você passa desse ponto. Praia é boa, mas eu não gosto desse negócio aí. Não, nada contra quem gosta, mas... isso aqui já é uma praia mais tradicional, mais, né, tipo... sombrinhas, barzinho, beach tênis. Levosada pira. Não é muito velejador high performance, assim, né? De cruzeirista high performance, né? Pô, tá aí o termo, cruzeirista high performance, que foi feito pelos meus amigos, na verdade é velejador, né? Ou também, mas o espírito é cruzeirista high performance que a gente fala. Aquele pouco banho, aquela coisa assim mais, né? Poucos recursos. É o raiz. Ele é cruzeirista high performance, mas a gente se rendeu. Olha lá, ó, já alugamos um negocinho aqui pra ficar na sombra. Tô preocupado um pouco com essa equipe. Tá, Nutelice tem lá os seus benefícios, eu admito. Que momentos com amigos tão queridos. E essa coisa de raiz ou Nutella, acho que os dois são bons. Cada um em momentos diferentes da vida. Pobre de quem não consegue ver o valor dos dois. Noronha não te deixa esquecer um segundo sequer quem ela é. Onde estamos a sua beleza sacra. E a long neck a R$22 fazem te lembrar que você está em Noronha. Tem alguns barcos que ganharam autorização. Na verdade tinha um limite de barcos por praia que puderam corar assim, em alguns lugares diferentes, né? A gente se inscreveu muito em cima, não conseguiu, mas... Pô, que lugarzinho. Todo mundo sabe que Noronha é tudo um pouco mais caro. E é mesmo. Não deve ser fácil trazer as coisas pra cá. É muito isolado. Mas você imaginava que ia ser diferente? Sério. Os caras, no desespero do churrasco, bateram num armazém fechado que os caras abriram pra gente pra comprar uma churrasqueira e um galão pra fazer no barco, cara. Os caras são os psicopatas, meu. Passa no mercadinho, ó. Esse é o único bug da ilha com churrasqueira, cara. Olha lá. Vai indo, fazendo a churrasqueira aqui, ó. Vamos improvisar essa churrasqueira aqui no barco. Compramos já carvão e tal. Vamos fazer um churrasco lá de qualquer jeito. Fora do posto, né? Ver se a gente consegue encher o pneu, né? E contra todas as previsões geradas pelo bom senso, não é que deu certo? Controlar a situação, cara. Tá bom? Muito quente, muito quente. Aqui a gente teve que pegar um suporte de alguma outra coisa que eu não sei o que era. Tava aí no barco. Aí a gente comprou uma churrasqueira daquela de pedreiro, ia fazer churrasquinho na laje. E tivemos que pendurar aqui no guarda-mancebo. Os estuques aí. Mas a braçadeira que eu tinha era muito grande, tive que fazer um ajuste com uns estuques de madeira aqui para dar a braque.
Eu abrar aqui agora, olha aí, ó. Coisa mais linda. Não, o velejador é o cara diferenciado mesmo. Muita cara. missão, os caras vieram pra comprar churrasqueira, não ia poder. Não, realmente. Ah, cara, eu vou usar, tem que comprar. Só que agora abafa, ó. Ah, agora tá conseguindo abafar. Show. Fogarela, essa bagaça, mano. Não, mas agora controlou. Foi em cima ali, foi o segredo, ó. Essa tampinha aqui que matou. Aí eu Tá achei bom. os buraquinhos, fui tampando o papel alumínio. Caraca, não é que deu certo isso aí, cara. Olha só que bonito, cara. Que ele aumentou a área para as reações de malhar acontecer aqui, ó. Exato. O cara. O negócio aqui, cara, é churrasco paranaense, cara. Outro nível. Não. Selagem perfeita ou não? Sim, cara. Não é tão macho quanto o churrasco bagense. Não, isso é verdade. Mas é bom, cara. Isso bom. é Tá verdade, bonito, tá bonito. Tudo bem. Falta um pouquinho de macheza aqui. Falta. Aqueles quadradinhos ali eu A achei gente um faz o pouquinho. que pode, né, cara? Não, mas tá perdoado. Tá bom, cara. Tá bonito. É muita responsabilidade visitar essa ilha. Um ponto que, graças à sua distância, conseguiu ficar razoavelmente a salvo da destruição que a gente faz. Essa beleza está aí para nos aproveitarmos, nos banharmos nela, nos tornarmos parte dela. Mas na quantidade que somos, nesse pequeno pedaço de terra e na potência que nossa tecnologia nos deu, é um desafio às vezes esbanjar felicidade e ao mesmo tempo sermos responsáveis ao ponto de não deixarmos esse lugar um pouquinho pior do que ele era antes. Você não ia querer isso. Eu espero ter chego em algum lugar perto desse equilíbrio, até porque amo demais mergulhar nessa natureza e não é sempre que encontro ela tão pura quanto aqui. É para mim tão aconchegante que sair dela eu sei que vai ser como um parto, como um renascer. Quem sabe saímos daqui todos um pouco mais conscientes, cuidando mais de outros lugares também, tendo esse aqui como uma meta, mesmo que distante. Eu acredito que é possível. Mesmo com tantos reveses que vemos por aí todos os dias nos jornais. A natureza parece aqui ter superpoderes para tocar mais forte na alma, na consciência. Não de todos, é verdade, mas de alguns. E espero que seja o suficiente para desequilibrar a balança para o lado bom. Eu acredito que pelo menos para boa parte dos moradores da nossa vila temporária e flutuante, sim, é possível. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.